Reflexões sobre a alfabetização, Emília Ferreiro. Sobre a autora. A autora é psicolinguística e dedicou-se ao estudo dos processos de alfabetização, influenciando as próprias normas do governo para a área expressas nos parâmetros curriculares nacionais. Suas obras revelam os processos de aprendizagem das crianças, levando à conclusão que puseram em questão os métodos tradicionais de ensino da leitura e da escrita. Na obra Reflexões sobre a Alfabetização, a autora faz uma análise sobre a alfabetização, fazendo-nos repensar a nossa prática escolar a partir de suas experiências sobre o tema. A representação da linguagem e o processo de alfabetização. Os dois polos do processo de aprendizagem, quem ensina e quem aprende, têm sido abordados sem levar em consideração o terceiro elemento da relação, que é a natureza do objeto de conhecimento envolvendo esta aprendizagem. Intervenção do objeto de conhecimento no processo de aprendizagem, relação tríade, sistema de representação alfabético da língua com suas características específicas, concepções de quem aprende, crianças, concepções de quem ensina, professores, sobre este objeto de conhecimento. 1. A escrita como sistema de representação. A escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. Na codificação, os elementos são pré-determinados. Exemplo, código Morse. Na representação não há nada pré-determinado, pelo contrário, depende de processo histórico. A invenção da escrita foi um processo histórico de construção de um sistema de representação. Portanto, para que as crianças compreendam o sistema de representação de números e letras, devem compreender seu processo de construção. Se concebermos a escrita como um código de transcrição do sonoro para o gráfico, privilegiando-se a grafia disseminada do significado, destruímos o signo linguístico por privilegiarmos a técnica. Se concebermos aprender a língua escrita como a compreensão da construção de um sistema de representação em que a grafia das palavras e seu significado estão associados, estaremos realizando uma aprendizagem conceitual, ou seja, de um novo objeto de conhecimento. Períodos de evolução da escrita infantil. 1. A criança distingue entre desenhar e escrever, pois conhece previamente que escrever é diferente de desenhar. 2. Este período caracteriza-se pela busca de diferenciações produzidas para distinguir coisas diferentes. A criança pensa que palavras diferentes são escritas de formas diferentes. A criança estabelece critérios de diferenciação entre as escritas. Esses critérios se expressam sobre dois eixos. Eixo qualitativo. A criança busca a quantidade da escrita, variando o repertório e posição de letras de uma escrita para a outra. Eixo quantitativo, variação da quantidade de letras de uma escrita para a outra. 3. A criança descobre que a quantidade a criança descobre que a quantidade de letras que se escreve a palavra tem correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral. Essas partes são as sílabas. Inicia-se assim o nível silábico da evolução, uma letra para representar cada sílaba. 2. As concepções da criança a respeito do sistema de escrita. A criança realiza explorações para compreender a natureza da escrita e isto pode ser observado através de suas produções espontâneas, que são valiosos documentos que precisam ser interpretados para poder ser avaliados. Ferreiro, analisando as produções espontâneas das crianças através de suas pesquisas, confirmou que as mesmas possuem hipóteses, ideias, teorias sobre as escritas, apresentando uma evolução psicogenética.
Cabe aos educadores compreender que a criança não aprende somente quando submetida a um processo de ensino sistemático, bem como que o saber significa a aquisição de condições que explicam certos fenômenos, o que pode divergir do que é socialmente aceito. Exemplo: uma criança pode reconhecer seu nome escrito sem necessariamente estar dominando a escrita. As primeiras escritas infantis aparecem, do ponto de vista gráfico, como linhas onduladas ou quebradas, contínuas ou fragmentadas, ou como uma série de elementos discretos repetidos. No referencial tradicional, as professoras prestam atenção nos aspectos gráficos das produções das crianças, ignorando os aspectos construtivos, ou seja, a qualidade do traço, as formas, a orientação dos caracteres, etc. No referencial construtivo, considera-se o que se quis representar e os meios utilizados para criar diferenciações entre as representações. 4 períodos da evolução da escrita infantil. A. Período pré-silábico. As crianças escrevem sem estabelecer qualquer correspondência entre a pauta sonora da palavra e a representação escrita. Escreve coisas diferentes apesar da identidade objetiva das escritas e relaciona a escrita com o objeto referente. Exemplo: coloca mais letras em elefante do que em borboleta. B. Período silábico. Nesse nível, a criança começa a perceber a correspondência entre as letras daquilo que é falado. Interpreta a letra à sua maneira, atribuindo o valor de sílaba a cada uma. Cada sílaba representa uma letra. Período silábico alfabético. Marca a transição entre os esquemas de período silábico para o período alfabético. A criança se aproxima de uma análise de fonema e afonema. A partir de suas interações, percebe que escrever é representar progressivamente as partes sonoras das palavras. D. Período alfabético. Consiste no período que a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em elementos menores. Domina, enfim, os valores das letras e sílabas. Exemplos do período pré-silábico. Transcrição da palavra canetinha, tesoura, cola, giz, seguindo as características ditas do período pré-silábico, né? Se escrevem sem estabelecer qualquer correspondência entre a pauta sonora da palavra e a representação escrita. Então, nessas palavras canetinha, tesoura, cola, giz, não existe correspondência entre o som e a letra. O nível silábico, né? Então, aqui, nível pré-silábico. Agora o nível silábico. Sapo, urso, patinho, a menina toma sol. Nível silábico alfabético. Nível alfabético. Três. As concepções sobre a língua subjacentes à prática docente. Crítica. As discussões sobre a prática alfabetizadora não se atentam para as concepções das crianças sobre o sistema de escrita. É necessário que o educador compreenda através de que tipos de práticas a criança é introduzida na língua escrita, pois há práticas que a colocam como mera espectadora e práticas que a inserem em um contexto de construção do seu conhecimento. Concepções sobre a língua escrita subjacentes às práticas docentes. 1. Leitura e escrita são indissociáveis. A possibilidade de segregar o ensino da leitura do ensino da escrita é inerente à visão de ensino da escrita como técnica, diferente do que pressupõe o processo dessa aprendizagem como um sistema. 2.
A formação de se apresentar, a forma de se apresentar as letras individuais, bem como a ordem de apresentação de letra e de palavras, não podem ser pré-determinadas pelo educador para que ele não se torne o único informante autorizado sobre o assunto. Deve-se sempre lembrar que a criança também aprende fora da escola. A autora descreve as experiências pedagógicas realizadas por Anna Teberoski em Barcelona, baseada em 3 ideias simples, porém fundamentais. A. Deixar entrar e sair para buscar informações extra-escola disponíveis, como todas as sequências disso. B. O professor não é mais o único que sabe ler e escrever na sala de aula. Todos podem ler e escrever, cada um ao seu nível. As crianças não alfabetizadas constroem na própria alfabetização e na dos companheiros quando a discussão a respeito da representação escrita da linguagem se torna prática escolar. A compreensão do sistema de escrita, construções originais da criança e informação específica dos adultos. 1. Construções originais das crianças. A escrita não é um produto escolar, e sim um objeto cultural que cumpre diversas funções e tem meios concretos de existência, especialmente nas concentrações urbanas. As crianças elaboram ideias próprias a respeito dos sinais escritos, ideias essas que não podem ser atribuídas às influências do meio ambiente. Ao contrário, existem conhecimentos específicos sobre a linguagem escrita que só podem ser adquiridos por meio de outros leitores adultos ou crianças maiores. A criança que cresce em meio letrado está exposta a interações, se vê continuamente envolvida como um agente e observador no mundo letrado. Os adultos lhe dão a possibilidade de comportar-se como leitor antes de sê-lo, aprendendo precocemente o essencial das práticas sociais ligadas à escrita. 2. Informações específicas. A distância da informação que separa um grupo social do outro não pode ser atribuída a fatores puramente cognitivos. Essa distância diminui quando o que está em jogo é o raciocínio da criança e aumenta quando se necessita contar com informações precisas do meio. Através das informações adulto-adulto, adulto-criança, criança-criança, cria-se as condições da inteligibilidade dos símbolos. No contexto de um ambiente letrado, a criança interage com aqueles que conhecem a função social da escrita e que criam a possibilidade de que a criança haja como se fosse leitora. O fato de poder comportar-se como leitor antes de sê-lo faz com que se aprenda precocemente o essencial da prática sociais ligadas à escrita. Algumas implicações pedagógicas. A escola pode cumprir um papel importante e insubstituível na compreensão da escrita, ajudando as crianças. O professor, então, é quem pode minorar essa carência, adaptando o seu ponto de vista ao da criança. Apresentamos alguns aspectos sobre os quais os professores deveriam estar atentos. A escrita não remete de maneira óbvia e natural à linguagem. A escrita não pode ser trabalhada apenas como cópia e sonorização dos grafemas. C. Não desvalorizar seus esforços para compreender o sistema escrito, tratando suas produções iniciais como rabiscos. D. Avaliar tendo em vista os processos e intenções e não apenas como certo ou errado, do ponto de vista da ortografia. E. ênfase na produção de traços reduz a escrita a um objeto em si, de natureza exclusivamente gráfica. F. Os problemas que a criança enfrenta em sua evolução não são simples ou complexos. São problemas que ela pode resolver coerentemente. G. Finalmente, se só nós dirigirmos as crianças que compartilhem alguns dos nossos conhecimentos, deixaremos de lado uma grande parte da população infantil, estacionada em níveis anteriores a esta evolução, condenando-as ao fracasso. Processo de aquisição da linguagem escrita no contexto escolar.
A construção de um objeto de conhecimento implica a construção de um esquema conceitual que permite interpretar dados prévios e novos dados, isto é, que possa receber informações e transformá-la em conhecimentos. Ferreira adverte que os estudos de Piaget nos obrigaram a reconhecer a importância de considerar os processos da criança no desenvolvimento cognitivo, obrigando-nos a abordar o ponto de vista do adultocentrismo. A convicção de que nada esteja dentro da mente se antes não estivesse fora dela só pode ser verificada quando as respostas do sujeito são analisadas apenas em termos de certas ou erradas, isto é, respostas esperadas. Piaget refuta essa convicção. Deve-se ou não se deve ensinar a ler e escrever na pré-escola? Um problema mal colocado. A polêmica sobre a idade ótima para o acesso à língua escrita ocupou milhares de páginas escritas por vários pesquisadores. O problema sempre foi colocado tendo por pressuposto serem os adultos os que decidem quando essa aprendizagem deverá ou não ser iniciada. A tão famosa maturidade para leitura e escrita depende muito mais das ocasiões sociais de estar em contato com a linguagem escrita do que qualquer outro fator. Não tem sentido deixar a criança à margem da língua escrita, esperando que ela amadureça. Para Ferreira, a função da pré-escola deveria ser de permitir às crianças que não tiveram convivência com a escrita informações básicas sobre ela em situações de uso social, não meramente escolar. Para tanto, é necessário imaginação pedagógica para dar às crianças oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita. Formação psicológica para compreender as perguntas e respostas das crianças. Entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito mais do que a aprendizagem de um código de transcrição, e sim a construção de sistema de representação.